Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Pastor Cláudio, estamos de volta. Vamos iniciar o estudo, o resumo das nossas lições da revista do terceiro trimestre 2025. Nesta ocasião, nós vamos iniciar o estudo do livro do profeta Jeremias e Lamentações, também de autoria atribuída ao profeta Jeremias. Vamos estudar nessas 13 lições, vamos aprender e relembrar um pouco mais sobre a trajetória, a vida, o ministério, o chamado e a mensagem que Deus, através do seu servo, o profeta Jeremias, enviou às nações. Primordialmente a Judá e Israel, povo de Deus, o povo escolhido, mas também abarcando as nações ali ao redor de Judá, que volta e meia também foi instrumento de juízo, de ataque contra a nação israelita, contra o povo hebreu. Então vamos estudar, vamos relembrar, vamos aprender um pouquinho mais sobre da mensagem, né, da vida, do ministério do profeta Jeremias, o quanto este profeta sofreu por causa da rebelião do povo, né? O povo não dava crédito, não dava importância, zombava quando não maltratava o profeta do Senhor, o profeta Jeremias. Jeremias profetizou aproximadamente ali durante 40 anos e acompanhou toda a tristeza, toda a destruição da sua nação, do seu país, da capital de Jerusalém, do templo, os utensílios da casa do Senhor sendo deportados, sendo levados para uma terra estranha, vendo o símbolo da presença do Senhor sendo levado, sendo destruído, por causa da rebelião, da idolatria, do desvio do povo de Deus. O Senhor, ao longo da história, levantou seus profetas, advertiu, trouxe correção, trouxe mensagem de restauração, de advertência. Mas chegou um momento em que Deus disse: basta, é hora deste povo saber que eu cumpro com a minha palavra. Deuteronômio, capítulo 28, está lá Deus, através de Josué, descrevendo as bênçãos que viriam sobre a nação de Israel, sobre o povo do Senhor, se o povo obedecesse à palavra de Deus. Mas também tem lá descritas as maldições que viriam também sobre este mesmo povo, se estes ignorassem os princípios, os mandamentos do Senhor. Com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, também chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, teve 19 dinastias, um rei pior do que o outro. Em 721, 722 aproximadamente, foi destruída pelos assírios. O reino de Judá, Jeremias vivenciou esses últimos 40 anos da história deste reino. Em 587, 586, foi destruído pelos babilônicos, o maior império, a maior potência econômica, política, militar da época. E Jeremias vivenciou, acompanhou, profetizou, advertiu, mas a mensagem de Jeremias não era aceita pelo povo. Então é sobre essa temática, esse assunto, que nós vamos nos debruçar nessas 13 lições desta revista, desse terceiro trimestre, estudando Jeremias,
o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, também escrito pelo profeta, conhecido como o profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Por quê? Porque a sua mensagem não era ouvida. Ele era zombado, ele era desprezado. A sua mensagem não movia o coração do povo. A nossa primeira lição traz como título, Jeremias 1, o livro e o chamado de Jeremias. Nesta oportunidade, como objetivo desta nossa primeira lição, reconhecer o chamado divino na vida de Jeremias desde a sua juventude, compreender que Deus capacita aqueles que Ele chama para o ministério e refletir, irmãos. Precisamos refletir sobre o propósito do chamado de Deus para cada um de nós. Ninguém veio a este mundo por acaso. Ninguém veio a este mundo por acidente, Temos um propósito, um objetivo, Deus nunca é pego de surpresa. Então, nós, como seus filhos, precisamos, às vezes, ainda não entendendo todo o processo, mas quando estamos na direção do Senhor, as coisas fluem, apesar das vicissitudes, apesar dos problemas, apesar das dores. Jeremias foi poupado pelo rei da Babilônia, porque Deus disse que nenhum mal aconteceria a ele. Ele foi levado para o Egito, após a destruição, passou algum tempo, ele foi forçado, levaram ele forçado para o Egito. Ele profetizou um tempo ali no Egito e faleceu lá no Egito também. Nosso textuário está no capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não posso dar uma criança, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. A verdade prática, Deus escolhe e capacita aqueles que Ele chama, independentemente de suas limitações humanas. O nosso texto bíblico é o capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Ele tem 19 versículos, tá? Então, o livro de Jeremias, ele apresenta essa mensagem, uma mensagem poderosíssima sobre o juízo divino. O juízo viria, estava determinado, iria se cumprir, Mas também destaca a fidelidade de Deus que se encontra, se mostra decidido a restaurar o seu povo, aqueles remanescentes. O propósito do cativeiro não foi apenas de juízo, mas pedagógico. Deus precisava tratar do mal da idolatria no meio do povo. E observem, depois que o povo judeu vai para o cativeiro e retornam, nunca mais a gente viu na história do povo hebreu um judeu adorando algo ou alguém além de Deus. Deus tratou esse problema da idolatria no povo judeu. Nunca mais na história a gente vê judeus fazendo outras coisas erradas, contrário à vontade de Deus, mas adorar outra pessoa, adorar imagem, adorar seja lá o que for, nunca mais. Deus tratou isso. A gente precisa, se a gente olhar para o livro de Daniel, a gente vê ali Deus cuidando disso, nesse sentido. Misael, Ananias e Azarias, eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo, mas não se inclinaram à imagem de Nabucodonosor. Daniel decidiu ser lançado na cova dos leões, mas não adoraria o governador, entende? E Deus foi cuidando, foi tratando isso na vida do povo hebreu, Muitos voltaram nas 3 ocasiões, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, para Jerusalém, No momento em que o reino Medo-Persa conquista a Babilônia e Ciro assina lá o decreto para o povo voltar, milhares ficaram na Palestina ou na Babilônia, sofreram muito e decidiram ficar numa terra pagã.
Mas os remanescentes fiéis, esses não se dobraram jamais à idolatria, né? Jamais se inclinaram à idolatria. Então, a verdadeira esperança está na aliança estabelecida por Deus, né? Que havia de se cumprir, né? Plenamente no Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem de Deus, Deus enviou seus profetas ao longo da história, irmão. Mensagem de advertência, né? De correção, mas chega um momento que o povo não está nem aí para o que Deus está falando, para que os profetas do Senhor estão falando. Então Deus envia uma mensagem de juízo e veio. O Reino do Norte, 150 anos atrás, já tinha deixado de existir, né? Mas o Reino do Sul postergou ainda, teve alguns reis tementes a Deus, mas passando ali por Manassés, por Amon, extrapolaram todos os limites. Aí vem o rei Josias e traz uma restauração, né, um reavivamento, mas depois vem seus filhos, um pior do que o outro, e o juízo veio sobre a nação de Judá. Então o ministério de Jeremias, ele durou ali cerca de 40 anos, aproximadamente entre 626 a.C. a 584 aproximadamente a.C., abrangendo ali 5 reis, né? Jeremias nasce, provavelmente ali quando Manassés, o ímpio rei Manassés, reinava, lembrando que Manassés chegou a sacrificar seus filhos aos deuses pagãos, né? Depois vem seu filho Amon, e também na mesma levada, na mesma pegada do seu pai Manassés, e Josias, o rei Josias, ele foi um rei temente a Deus, né, que achou o livro da lei que estava perdido lá no templo. Imagina, o livro do Senhor esquecido, abandonado no próprio templo. E Josias traz esse reavivamento. Jeremias, ele iniciou seu ministério a partir do 13º ano do reinado do rei Josias, tá? Então, o período do reinado de Jeremias abrangeu ali 5 reis, né? O rei Josias, o seu filho Jeoacás, que foi levado cativo para a Babilônia. Jeoacás reinou aproximadamente ali 3 meses. Seu irmão Jeoaquim é colocado no seu lugar pelo rei de Babilônia, pelo rei do Egito. Jeoaquim reina ali aproximadamente 11 anos, mas também totalmente desviado do caminho do Senhor, né? Morre. Seu filho Joaquim assume o trono, mas só reina durante aproximadamente 3 meses. Joaquim é levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor em 597, ocasião esta em que também Ezequiel é levado para a Babilônia. Neusta, a mãe do rei Joaquim, também é levada para a Babilônia, e muitos outros judeus são levados para a Babilônia. O rei Joaquim, ele foi prisioneiro do reino babilônico durante 37 anos, irmãos. Passou 37 anos preso na Babilônia. Quando o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, ele assume o trono, aí é que Evil-Merodach, ele tira, né, Joaquim da prisão. E quando Joaquim é destituído do trono, né, de Judá, 3 meses, ele é levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor coloca o tio, né, de Joaquim, Zedequias, um rei fantoche, né, estava ali a mando dos babilônicos. Zedequias reina ali aproximadamente também uns 11 anos, mas ele tenta se aliar com o Egito contra a Babilônia, na Batalha de Carquemes, né, bem conhecida na história. O Egito é suprimido pela Babilônia e Judá também vem junto, né? O cerco em Jerusalém foi tão terrível, mas tão terrível, que o povo chegou a praticar canibalismo. Exatamente. Quando o exército da Babilônia cerca Jerusalém, a fome foi tão extrema, mas tão extrema a fome e a sede,
porque eles estavam cercados, não tinha como sair da cidade. E algumas pessoas chegaram a praticar canibalismo, comer seus próprios filhos. Está lá em Jeremias, capítulo 19. Então, para entendermos quão terrível foi este período, e o profeta vivenciou tudo isso, alertando, avisando, mostrando, mas quanto mais Jeremias falava, mais a mensagem de Jeremias era desprezada, né? Então, ele foi contemporâneo, o profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, né? Mais velho do que Ezequiel, mais velho do que Daniel, o próprio profeta Abacuque, né? E o profeta Sofonias. Então, Jeremias ele foi contemporâneo desses profetas, mais velho, mais contemporâneo. O primeiro tópico da nossa lição, irmãos, o chamado de Jeremias. Quem era Jeremias? A escolha divina e a relutância de Jeremias, do profeta Jeremias, né, em aceitar esse chamado do Senhor. Capítulo 1, versículo 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Então, o profeta, ele começa, né, o livro se identificando, seu nome, né, filho de Ilquias, de uma família sacerdotal. Ele morava ali numa comunidade, Anatote, aproximadamente ali 6 quilômetros a nordeste de Jerusalém, né, na terra de Benjamim. Ele era benjamita. Vivia ali na terra de Benjamim, mas era levita, né? Da tribo de Levi, descendente de Arão. Então, de uma família sacerdotal, ele nasce novamente, relembrando, durante o reinado do ímpio rei Manassés. E como filho de sacerdote, obviamente era esperado que Jeremias seguisse o ministério sacerdotal, né? Mas Deus mudou a trajetória deste homem e chamou para uma missão profética. Como sacerdote, o sacerdócio judaico ia passando, né, de pai para filhos, né? O primeiro sacerdote foi Arão, o irmão de Moisés. Então ia passando, né, a linhagem da família. Os sacerdotes, ele cuidava ali da questão do santuário, da adoração, né, ao Senhor, de interceder pelo povo, né, sendo por isso muito respeitado, né? Os sacerdotes, eles não tinham trabalho secular, o trabalho deles era exclusivamente na adoração, no serviço do templo, os sacrifícios, enfim, tudo relacionado ao sacrifício, à adoração do povo. Então, eles eram sustentados pelas ofertas que o povo trazia ao Senhor. Já o ministério profético não era hereditário nem limitado a uma geração específica, a uma linhagem específica, né? Era aquele que Deus chamava. E muitas vezes, irmãos, os mensageiros do Senhor, os profetas, penavam. O próprio Jeremias é isso, entendeu? Não que Deus não provesse, Deus provia, sim. Mas a questão de ter sua mensagem, ter a mensagem rejeitada pelo povo. O próprio Jeremias sofreu muito, né? Foi jogado na cisterna, passou fome, apanhou, enfim, foi um ministério doloroso. Então, quando Deus chama, a gente sabe que Deus garante. Quando Deus chama, porque tem muitos que estão aí em uma posição que Deus não chamou, que Deus não colocou, está na penúria aí, outros vivendo de aparência, vida vazia, ministério vazio, sem unção, sem poder, só na aparência, porque não foi Deus que chamou para este lugar. Quando Deus chama, Deus garante. Versículo 4 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus falando com o profeta, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O profeta Jeremias traz esse relato aqui que o próprio Deus afirma que ele, Jeremias, foi uma escolha do Senhor, mesmo antes do seu nascimento. Chamado não foi acidental. Foi planejado desde a eternidade, irmãos.
desde a eternidade. Então, a soberania de Deus no chamado ministerial manifesta-se por meio de pessoas que Ele, Deus, escolhe, né? Segundo os seus próprios critérios. Ah, se hoje as pessoas dessem ouvido à voz de Deus, né? Então, o Senhor levanta pessoas que, aos olhos humanos, parece não ter nenhuma condição para a missão confiada. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, aos olhos do próprio profeta Samuel, do pai de Davi. Os irmãos de Davi, que já tinham preparo militar, fazia parte do exército de Israel, tinha porte físico, tinha, né, postura militar. Estes, aos olhos de Samuel, do pai de Davi, era o escolhido, já tinha preparo de guerra. Mas Deus não olha para a aparência, Deus olha o que está no coração. O pecado de Davi foi muito grave, a gente não está falando de Davi aqui, é só uma observação. Foi muito grave o pecado de Davi com Batseba, a morte de Urias. Mas por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque um momento, irmãos, não vai definir aquela pessoa, entende? Deus olha toda a trajetória, todo o processo, toda a caminhada, entende? Então, Deus não olha para a aparência, mas Deus chama aqueles que têm um coração verdadeiro, um coração sincero. E Jeremias, assim como Moisés, como Gideão, como tantos outros falaram, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Sinceridade de coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, está lá Deus falando que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Mas o próprio Deus responde, eu, Senhor, eu esquadrinho, eu esmiunço, eu conheço o que está no coração do homem. Então, Deus conhece o que está no meu coração, no teu coração, o que estava no coração de Jeremias. Entende? Então, muitos estão em uma posição, em um lugar que Deus não chamou, que Deus não colocou, que Deus não queria ali. Mas por causa de status, de posição, de aparência, de poder, enfim, da parte financeira e tantas outras coisas. Está lá como caricatura apenas o exterior, mas o interior morto, porque não tem vida em Deus. Entende? Então, é por meio dessas pessoas que Deus realiza grandes maravilhas, evidenciando o seu poder, sua soberania. Então, Deus não utiliza padrão humano para escolher, entende? Deus não olha para a aparência. Deus não escolhe apenas os capacitados, mas aqueles que têm um coração verdadeiro, né? E que é moldado segundo o padrão do Senhor. Cabe ao Senhor a escolha dos seus obreiros, irmãos. Cabe ao Senhor. Então, não te precipita. Se Deus te chamou, ninguém, nem nada, frustra os planos de Deus. Ninguém, nem nada. Costumo pontuar que até a pior das traições, que foi a traição de Judas com o Senhor Jesus Cristo, até a pior das traições, contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse, se concretizasse em Jesus. Então, nada, nem ninguém frustra os planos de Deus. Continua fazendo a vontade do Senhor com amor, com dedicação. Deus vê todas as coisas. Então, Deus tira aquele que acha que é, que pode, que é capaz, que acha, e coloca aquele que aos olhos do homem não tem capacidade, mas Deus sabe moldar, entende? Então, cabe ao Senhor designar a função de cada servo seu, de cada obreiro, entende? Então, a frustração ministerial surge justamente quando se está atuando em uma função que Deus não colocou, equivocada, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito, e ele mesmo, ele quem? O Senhor,
O Espírito Santo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele quem o próprio Deus escolheu. Entende? Versículo 6 diz, né? Então lhes disse eu, Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então aqui está falando da relutância de Jeremias. A carga era muito pesada, irmãos, né? Diante do chamado, Jeremias responde com hesitação, né? Com medo, porque a tarefa não era fácil. Ele se considera inadequado, seja por sua juventude, ou por falta de eloquência, de experiência, né? Ou pela própria exigências que o ministério profético, né, exigiria dele, né? Ou mesmo pela frustração de não seguir a estabilidade do sacerdócio. O sacerdote, ele tinha uma estabilidade, ele tinha uma valorização, né? Ele era tanto como respeitado. Já o profeta de Deus, como foi a vida, o ministério de Jeremias, Jeremias foi rejeitado pelos reis, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelo povo, irmãos, né? Então, Jeremias foi considerado um intrometido, um traidor. Eles diziam que Jeremias estava a favor dos babilônicos. Quando Jeremias profetizava, dizia que ele se sujeitasse, se submetesse aos babilônicos, para que a vida deles fosse poupada. Então, muitos diziam que Jeremias tinha sido comprado, tinha se vendido, né? Estava a favor dos babilônicos. Então, Jeremias foi traído pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes, pelo próprio povo. Jeremias foi rechaçado de traidor. Então, essa reação sempre foi comum entre o povo de Deus. O próprio Moisés, no capítulo 4, versículo 10, Moisés diz, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou pesado em línguas. A responsabilidade era muito grande. Em Juízes, capítulo 6, versículo 15, Gedeão diz, né, Senhor, como eu vou livrar Israel? Diz que eu e meu clã, nós somos os mais pobres de Manassés. Somos uma família simples, humilde. E o Senhor encorajou esses homens, assim como Jeremias. O Senhor diz a Jeremias, não diga, não passo de uma criança, porque toda quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu, o Senhor, te mandar, falarás. E Deus reforça, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando Deus chama, Deus garante, entende? Então, o chamado divino não depende da capacidade humana, mas da capacidade que provém do próprio Senhor, do próprio Deus. Segundo ponto da lição, a capacitação divina, né? A palavra de Deus na boca do profeta Jeremias, né? A missão que Deus confiou ao profeta Jeremias, né? E também a missão de edificar e de derrubar. Então, não foi fácil a vida, a caminhada, esses 40 anos aproximadamente de ministério do profeta Jeremias. No versículo 9, né? Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Como a gente vê aqui, Deus reforçando, né, a sua autoridade. E a autoridade que Jeremias teria seria a autoridade dada, concedida pelo próprio Deus. Não procedia de mente humana, de homem nenhum, mas do próprio Deus, né? E que ele, Jeremias, seria guiado pelo Espírito de Deus em tudo o que ele dissesse. E essa capacitação, ela é essencial, pois Jeremias enfrentaria uma terrível oposição ao longo dos seus 40 anos de ministério. Versículo 10, na parte A, diz, olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Então, os destinatários da mensagem do profeta Jeremias, né?
incluía, além do povo de Judá, né, e o povo do Reino do Norte, que ficaram ali, né, o Reino do Norte já tinha sido destruído, tanto quanto os reinos vizinhos ali do território ali de Canaã, o Egito, o próprio Egito, né, a Filístia, os Moabe, os Amonitas, os Edomitas, a Síria, né, Damasco, ali a sua capital, a Arábia, Elão, e a própria Babilônia. A gente vai ver no livro do profeta Abacuque que Deus diz que no tempo certo, aos babilônicos também, que foi instrumento de Deus para trazer juízo a ajudar, também chegaria o dia que teria que prestar contas a Deus. A gente vê que o próprio Nabucodonosor vai pastar com os animais, né, porque não deu glória ao Senhor. Quem vai desceu achando que a grandeza da Babilônia era porque era apenas fruto, né, da sua capacitação militar e estratégica, né? Então a corrupção e o pecado havia alcançado um nível alarmante no meio do povo de Deus, no meio dessas nações, né? O povo cometia todo tipo de atrocidade, irmão, de agressões. Reis, né? Juízes comprados, a justiça corrompida, os sacerdotes vendidos, os profetas mentirosos, o próprio povo, né, se entregando a todo tipo de devassidão. Então, Abacuque vai dizer, né, Abacuque fica estarrecido, e Abacuque foi um contemporâneo de Jeremias. Abacuque diz no seu livro: até quando, Senhor, tu contemplarás, tu vai permitir, tu vai ver a maldade, a corrupção, a injustiça, e não vai agir. Entende? Então, a nação estava em uma total decadência espiritual, moral, né? Alguns remanescentes, mas a grande maioria foi culpada por isso aqui. E Deus permitiu que aqueles justos, né, aqueles que não se inclinaram a essas coisas erradas, Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, para poupar suas próprias vidas. Entende? Então a vocação e a mensagem de Jeremias estava diretamente ligada à missão de profetizar às nações, né, e confrontar essa conduta desses povos, né, chamando o povo ao arrependimento. Então, denunciar o pecado e anunciar o juízo vindouro, que viria, não escaparia mais, e conclamar o povo ao arrependimento. O propósito do juízo foi pedagógico também, né? É claro que aquilo que semeia se colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, uma história de pecados, de rebelião, de imoralidade, de idolatria, traria suas consequências. Chegaria o tempo de prestar contas, entende? Então, embora portador de uma mensagem severa e repleta de advertência, Jeremias também era um profeta sensível e muito sofreu quando ele acompanha, durante esses 40 anos, o declínio, o desvio, a rebelião e um coração endurecido do povo. Pior do que tudo isso, era um coração endurecido. O profeta está falando, dizendo, advertindo, mas o povo com o coração endurecido, né? Por isso ele é conhecido, identificado, chamado de o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Porque ele sentia a dor de Deus. E o que viria, o que estava para acontecer com o seu povo, com a sua nação, com o seu país, com o templo, com a sua cidade natal, a Sião. Jeremias já estava sentindo o que iria acontecer. E com sua voz, ninguém ouvia. Ninguém dava crédito à palavra do profeta, né? Assim, ainda assim, a nação não apenas rejeitou a sua mensagem, como também perseguiu o profeta do Senhor, né? E continuou firme no seu chamado. Né? Ele escreve primeiro o livro, o rei Joaquim queima, rejeita a palavra de Deus, queimou o rolo do livro aí que Jeremias escreveu. O Senhor manda ele escrever de novo.
Então, olha quanta dureza de coração, né? No capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, parte B, diz, eu te constituí, né, para plantar, né, para arrancar. O versículo 10 diz assim: olha, ponho-te nestes dias por sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, Deus enviou Jeremias para arrancar, para derrubar, para edificar, para plantar. Então, Jeremias seria um instrumento do Senhor para confrontar os pecados do povo, né, denunciar a idolatria, proclamar o iminente juízo divino que estava para acontecer, não só sobre Judá, mas sobre aquelas nações ao redor, que muitas delas se aproveitaram para saquear o povo, para ajudar, para fazer uma verdadeira destruição, né, em toda essa situação miserável que veio sobre o povo hebreu. Então, no entanto, a missão não se limitava apenas à destruição, a mensagem do profeta, né? Ele também deveria anunciar a esperança de um novo começo, por meio da reconstrução espiritual e da renovação da aliança com Deus. A profecia do profeta é que o povo permaneceria no cativeiro, duraria 70 anos. Então, tinha uma mensagem de restauração também. Depois de 70 anos, Deus agiria para que o povo retornasse do cativeiro. Infelizmente, muitos decidiram permanecer lá, né? E fechando aqui a nossa primeira lição, o terceiro tópico, a visão da amendoeira e da panela, né? A vara de amendoeira, a panela de fogo e a proteção divina. Então, nos versículos 11 e 12, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Respondi: vi uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Deus apresenta aqui ao profeta, né, uma visão de um ramo de amendoeira. O termo hebraico aqui quer dizer vigiar, ou seja, indicando que o Senhor estava vigilante e tinha pressa para cumprir a sua palavra, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então a mensagem não era uma mensagem profética em vão, como muitos profetas falsos tinham ali no tempo de Jeremias, né? Então Deus estava atento e garantindo o cumprimento de tudo que revelou, estava revelando ao seu profeta, né? Tanto no que dizia respeito ao juízo, quanto à restauração. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu tenho pressa, né, que ela se cumpra. E no versículo 13 e 14, outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E ele responde: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte ou para o norte. Disse-me um Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, nesta segunda visão, o profeta vê uma panela fervente, cuja abertura está voltada para o norte de Israel, né? Deus revelando que a panela representaria, né, o juízo que viria de uma nação que ficava ao norte de Jerusalém, de Judá, que foram os próprios babilônicos. Os babilônicos venceram os assírios, né, destruíram os egípcios. O rei Zedequias fez um complô ali com o rei do Egito, achando que o Egito viria em socorro de Judá. Nabucodonosor e todo o seu exército vence, né, destrói ali, vence, né, subjuga os egípcios, e depois disso vem para Judá, cerca Jerusalém, passa um período ali de quase 3 anos, o cerco durou ali em Jerusalém, a fome foi tão tremenda, tão extrema, que faltou água, faltou comida, faltou animais proibidos, né, pela lei, que era proibido o povo comer, o povo precisou ceder, né, e até o próprio canibalismo, como eu já citei, fez parte dessa triste história
do povo, né? Tudo isso por causa da rebelião contra Deus. Então a panela fervente simbolizava o perigo prestes a ser derramado sobre Judá, né? O sofrimento e a destruição como consequência do pecado e da idolatria. Então a vara de amendoeira, né? Simbolizando que Deus tinha pressa, velava pela sua palavra para cumprir, tinha pressa. E a panela fervendo, voltada ali para o norte de Jerusalém, né, de Judá, mostrando que do norte de Judá, onde ficava a região ali dos caldeus da Babilônia, viria este povo, esta nação, né, como gafanhotos ali que destruiria, traria juízo, né, ao povo de Deus. E Abacuque vai dizer isso, quando Deus disse que os babilônicos, né, seriam um instrumento de juízo contra o povo de Deus. E o Abacuque até disse: como, Senhor? Tu vai trazer, tu vai usar um povo mais ímpio ainda para castigar o teu povo? Sim, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E os próprios babilônicos, né, no tempo certo, como está aqui na profecia de Jeremias, também precisaria, né, se não se arrependesse, prestar contas ao Senhor. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. E o terceiro tópico, finalizando aqui, do ponto 3, a proteção divina, versículo 18 ao 19, né? Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todos os países, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Ou seja, toda a nação, todo o povo, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, reis, exército, juízes, sacerdotes, profetas mentirosos, o próprio povo se levantariam contra Jeremias, né? Reis e exército, no caso os babilônicos, se levantaria contra Jerusalém como instrumento de juízo, né? E a rebeldia do povo de Judá traria sérias consequências, né? Provocou, né, tudo isso. Então Jeremias teria a missão difícil de anunciar essa mensagem a um povo resistente de coração endurecido. Então, o pecado principal foram muitos, mas o principal foi a idolatria, né? Esse desvio do povo. Deus coloca o povo, Êxodo capítulo 19, versículo 6, é para que Israel fosse um povo sacerdotal, uma nação exemplo, um povo modelo para as demais nações. Mas, infelizmente, né, hoje serve de alerta para eu e para você. Jesus disse que nós somos sal, nós precisamos temperar, nós temos que fazer a diferença. Mas será que estamos fazendo, né? Então a oposição ao profeta viria tanto do povo quanto dos líderes, né, religiosos, políticos, tornando a tarefa profética do profeta ainda mais árdua. Então, apesar da dificuldade, Deus encoraja Jeremias quando o Senhor diz: eu te ponho hoje por cidade fortificada, como coluna de ferro e como muralhas de bronze. Então, uma declaração simboliza, né, a força, a firmeza e a estabilidade que o Senhor concederia a Jeremias, né, para resistir à grande perseguição e sofrimento que ele precisou lidar, suportar durante esses longos 40 anos de ministério profético, né? O Senhor promete que, embora Jeremias enfrente grande resistência, ele não seria vencido, né? Jesus disse: eu sou contigo. Deus falou: eu sou contigo para te livrar. E Jeremias, né, viu toda a cidade ser destruída, e Nabucodonosor não triscou um dedo, né, em Jeremias, deixou Jeremias vivo. Aí o profeta passa mais um tempo ali, mas é levado, forçado, né, para o Egito, por aqueles que ficaram ali, aquele povo mais simples. É forçado aí para o Egito, profetiza lá no Egito, mas o profeta acaba morrendo lá no Egito, tá? Então, assim como Jeremias, irmãos, nós somos desafiados a confiar na soberania de Deus, ainda que o mundo pareça esse caos. Deus não perdeu o controle, né? Sermos fiéis à missão que Deus nos confiou, nos confia de que sua presença e proteção nos acompanham, né? Em todos os momentos da nossa vida. Então, quando Deus chama, Deus garante, ainda que doa, ainda que machuque, mas quando Deus está no negócio, irmão, Deus garante. Amém? Então é sobre essa temática, esse assunto que nós vamos nos debruçar
neste trimestre, né? Estudo da mensagem, a vida, as profecias, tudo aquilo que Deus, através do seu profeta, nos ensina ainda hoje, tá bom? Que Deus te abençoe.